Olá, empresários, amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a honra de convidar aqui Dr. Nicéas Alves, cardiologista, clínico e corredor, né? Um atleta. Bom dia, doutor. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Cleito. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Desde já é um prazer imenso estar aqui com vocês, uma vez que a função do médico ele extrapola o consultório. A gente precisa se tornar exemplo e mostrar às pessoas que a gente também é igual a elas. E, sobretudo, pela a condição de médico, aí é que aumenta a nossa responsabilidade. Então, eu agradeço bastante o convite para participar nesse quadro. Eu acho que é de extrema valia para a gente atingir o maior número de pessoas que estão preocupadas em cuidar, sobretudo, Cleito, da saúde do coração. Muito bem, é isso aí. Eu acho que as palavras motivam, mas o exemplo arrasta. Então, assim, já imaginou você sendo um cara obeso e dando um conselho para o cara que ele tem que melhorar a qualidade de vida, cujo nem você está cuidando da sua saúde. Então, assim, por você ser um atleta hoje, né, você sabe a importância de cuidar da saúde e mais do que nunca, né, cuidar da saúde também dos seus pacientes, não é isso? Isso. A atividade física, Cleito, mudou a minha vida. Eu sou diabético desde os 29 anos de idade e o diagnóstico, quando a gente tem inicialmente, é muito difícil, até para a gente que é da área da saúde. E até 71% dos médicos, isso é comprovado em estudo, que a gente sabe o que é para fazer, mas não faz. Então, para mim, foi muito difícil o baque do diagnóstico da diabetes. Mas depois que eu resolvi, que eu dei a virada de chave de mudar a minha vida, hoje a atividade física ela faz parte da minha vida e do meu cotidiano. Inclusive, eu convido a você que não começou a começar também a prática de atividade física. A gente precisa se cuidar, precisa fazer a nossa contribuição. E é por isso que eu estou aqui para ofertar algumas dicas, algumas recomendações e a gente trocar um bate-papo sobre a saúde do coração. Bacana, bacana. Mas antes de mais nada, se apresenta aí pro pessoal, quem é, o que é que você faz, de onde veio, há quantos anos está na profissão. Cleito, eu sou Nicéas Alves, eu sou natural de Natal, mas através de uma ação social eu vim parar aqui no Seridó. Simpatizei bastante com a população e atualmente eu moro aqui há 3 anos. Tenho formação médica pela Faculdade Federal de Campina Grande e morei 12 anos em Recife, onde me especializei no pronto-socorro cardiológico do Pernambuco, PROCAP, em cardiologia. E lá trabalhei em diversos hospitais, trabalhei no Santa Joana, trabalhei no Pelópio das Silveira, trabalhei no próprio PROCAP, onde eu me formei, trabalhei no Hospital Wilson Rosado, também em Mossoró, na parte de cirurgia cardíaca, mas o que me conquistou foi a população e o Seridó como um todo. Então, estou há 3 anos aqui na região, sou imensamente grato a tudo que eu tenho vivido e tenho passado e, sobretudo, por cuidar da saúde do coração das pessoas que eu tanto amo. Rapaz, o Seridó é diferente. Todas as pessoas que eu converso aqui, que não são natural de Caicó, mas que passou por Caicó e tomou da água, se apaixonou e ficou. É interessante como o pessoal seridoense é carismático e recebe, como é que eu posso dizer, e é acolhedor. Isso. Eu acho que a grande marca do seridoense é a hospitalidade. Inclusive, por aceitar esse seu convite aqui, eu acho que a nossa proposta também é isso, fazer com que a informação chegue para o maior número de pessoas. Uma vez que a nossa região do Seridó, mas não só o Seridó, mas o mundo como um todo, as doenças cardiovasculares, quando eu falo doença cardiovascular, eu estou me referindo ao infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico, mais conhecido como AVC. São as doenças que mais matam em todo o mundo, sobretudo até mesmo do que o câncer. Então é importante, Cleito, a gente ter esse espaço para trazer informação de qualidade para que as pessoas mudem o estilo de vida, sobretudo da alimentação, da prática da atividade física, do controle da hipertensão, da diabetes, do colesterol, parar de fumar. Então essa é a nossa obrigação como médico. Então eu acho importante o médico sair do consultório, se expor e mostrar que a sua vida pode ser igual a de outras pessoas. E é preciso, sobretudo, mudar
a cabeça e a mentalidade das pessoas para que a gente possa diminuir o risco de morte pelas doenças que mais matam em todo mundo. Não sei se tem alguma correlação, mas eu percebi que nesses últimos anos nunca houve tanta pessoas morrendo por infarto. Isso tem alguma correlação com o Covid, com a vacina? Existe já algum estudo comprovando alguma coisa relacionada a esses ataques do miocárdio, do AVC ou algo do tipo? Cleiton, excelente pergunta e excelente debate. Porque hoje é muito fácil a gente elencar um único culpado. Por exemplo, querem, sobretudo, culpar a vacina. Mas veja, a gente está vivendo um período de epidemia pós-pandemia de infarto. Por quê? Após o infarto, após a pandemia, nós passamos 2 anos praticamente reclusos. Quem fuma passou a fumar mais. Quem bebe passou geralmente a beber mais. A alimentação errada. Ansiedade e estresse aumentaram. Geralmente as pessoas cuidam menos da prática de atividade física justamente pelo isolamento social. Então, quando a gente vai somando o conjunto de fatores, esses sim aumentam a chance do paciente infartar. Sobretudo, o Covid também está associado a um risco aumentado do desenvolvimento de infarto e de AVC, por ser uma doença altamente inflamatória. Então, a gente já sabe que a parte de inflamação está correlacionada com o aumento do risco cardiovascular. Então, as pessoas ficaram mais reclusas, mais ansiosas, mais sedentárias, passaram a fumar mais, se alimentar errado, não se cuidaram da atividade física, sobretudo também da saúde mental. Então, quando a gente elenca esse conjunto de fatores, aí agora a gente está, infelizmente, vivendo a epidemia pós-pandemia do aumento de doenças cardiovasculares. É a lei da semeadura. Então, quer dizer, se plantou-se muita coisa, potencializou tudo isso, agora virou uma bomba relógio que está explodindo agora. Isso, com certeza. Então, a gente precisa justamente, vamos dizer assim, correr atrás do prejuízo. Na verdade, o infarto e o AVC, eles nunca deixaram de existir. Eles só ficaram escondidos pelo Covid, que sobressaiu o aumento de mortalidade durante a pandemia. Mas agora a conta está chegando. Então é por isso que eu estou aqui, para você ouvinte, para você telespectador, para a gente trabalhar juntos e modificar o hábito, sobretudo do estilo de vida e alimentar. Inclusive, eu convido a você a seguir o meu Instagram, Dr. Nicéas Alves 23, ou melhor, até mudei, agora é Cardio Corredor. Mudei meu Instagram para Cardio Corredor, Cleiton, com a proposta justamente de incentivar as pessoas para que mudem seu estilo de vida. Quando foi essa virada de chave, certo? Partindo agora para o corredor, né? Também gosto bastante do esporte, né? Também simpatizei bastante em relação às corridas e já nos cruzamos aí nessas estradas da vida correndo, né? E eu queria saber de você qual foi a virada de chave porque eu tenho certeza que nem sempre foi assim. Isso. Né? Então, assim, primeiramente, o que te motivou e segundo, quando foi isso? Pronto. Então, veja, eu falei no começo que eu tive o diagnóstico de diabetes com 29 anos de idade. Hoje eu tenho 37, então vamos botar lá, 8 anos. Eu passei 4 anos, Cleiton, sem aceitar o meu diagnóstico de doença. Porque o que é que eu imaginava? Eu tão jovem já desenvolver a diabetes, que é a minha genética, é hereditária. Eu tão jovem desenvolver a doença, ser impossibilitado de comer algo que eu gosto, de comer algumas coisas, de até uma bebida alcoólica mesmo, a gente ter aquele hábito de se divertir um pouco, e eu ficar recluso disso, passava esse filme na minha cabeça, e veja que eu sou da área da saúde. Então, há 4 anos, justamente mais ou menos quando eu vim para o Seridó, foi quando eu comecei a observar aqui na região, pacientes jovens, Cleiton, infartando com 50 e poucos anos, pacientes jovens amputando a perna, pacientes jovens entrando em hemodiálise, ficando cegos pela diabetes. Aí veio aquele start. Mas, rapaz, daqui a uns dias pode ser eu. Eu já estou com 30 e poucos anos, 35 anos mais ou menos na época, ia fazer. Então, daqui a uns dias vai ser eu, minha conta vai chegar. Então, foi a partir daí que teve a minha virada de chave, por conviver e lidar com isso no dia a dia.
praticamente a gente trabalha, quem é médico, trabalha 7 dias na semana e sabe dos riscos das doenças e do que elas podem causar. Então, eu vendo no dia a dia, na minha prática, a quantidade de pacientes jovens funcionalmente ativos, porque essas pessoas, infelizmente, quando amputam a perna, vai depender de um INSS, vai depender de um seguro-desemprego, de alguns outros programas, que infelizmente no nosso Brasil são falhos. Então, eu comecei a me colocar no lugar delas. Eu digo, daqui uns dias, infelizmente, se eu não me cuidar, vai ser eu. Além do mais, eu tenho um histórico genético importante. Meu pai infartou com 45 anos, o pai dele infartou com 42 anos, meu avô. Então, eu fiquei, daqui uns dias vai ser eu. E a partir daí, eu comecei devagar, comecei com a prática de musculação, comecei inicialmente caminhando, alternando caminhando e corrida, e fui criando o gosto pela corrida. Hoje eu já fiz 2 meias maratonas de 21 km e agora estou em preparação para uma maratona de 42 km. Então a virada de chave, às vezes a gente precisa vivenciar, ter aquele medo, infelizmente, para poder a gente mudar o jogo, que é o que acontece muito no dia a dia. A maioria dos pacientes, eles esperam acontecer o dano, eles esperam infartar, eles esperam ter o AVC ou entrar em hemodiálise para poder ter a virada de chave. E é por isso que eu estou aqui, porque eu quero que vocês que estão aqui nos assistindo trabalhem de forma preventiva, atuem de forma preventiva para a gente evitar com que o dano aconteça. É importante salientar, Cleito, por exemplo, as medicações hoje estão mais caras, os remédios estão ficando mais caros. Então, prevenir vai ser sempre melhor e mais econômico do que tratar. Dizia um médico amigo meu que dizia da seguinte forma: quem não tem tempo para cuidar da sua saúde vai ter tempo para cuidar da sua doença. Porque ele vai dizer, não tenho tempo, não, caminhar é para quem tem tempo, não tem tempo. Mas na hora que você fica enfermo, na hora que você está em cima de uma cama, você para tudo para cuidar da sua saúde. E vale a pena salientar, Cleito, que as recomendações mais atuais para a prática de atividade física, elas totalizam em torno de 150 minutos por semana, que seria uma de atividade moderada, que seria uma caminhada mais rápida, que seria uma bicicleta, que seria uma natação. Então, se você dividir 150 minutos por semana durante 5 dias, teoricamente são 30 minutos do seu dia que você vai tirar para fazer uma atividade física. O que é 30 minutos dentro de 24 horas? Realmente a grande questão é você ter a virada de chave e ter o start para começar. E priorização, né? E quando você prioriza, nada é importante. É verdade. A prioridade também é muito importante da saúde. Vamos falar um pouco aqui sobre mitos e verdades, amigo. Eu queria que nessa jornada aí de profissionalismo que você já tem, eu acredito que já deve ter chegado várias perguntas interessantes, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco aí com o pessoal aí o que desses mitos e verdades. Antes de tudo, Cleiton, eu queria chamar a atenção para um estudo recente que foi apresentado no American College, que é um dos mais importantes congressos de cardiologia do mundo, agora em 2024, falando sobretudo da espiritualidade. É importante relatar que um médico ele hoje é capaz de tratar o corpo, a alma e também a importância de tratar a mente junto da espiritualidade. Veja que espiritualidade, eu estou falando diferente de religiosidade. Espiritualidade, ela é sobretudo a conexão que você tem com as pessoas, o seu propósito de vida, a gratidão, a resiliência, o ato de perdão também fala sobretudo da espiritualidade. Então, teve um estudo bastante interessante para os pacientes hipertensos. O que é que eles fizeram? Eles acompanharam pacientes hipertensos com mensagens diárias, pegaram 2 grupos, um que eles não mandavam e outros que eles mandavam mensagens diárias de reflexão, mensagens de apoio, textos de autoajuda, e aquelas pessoas tinham a obrigação da leitura diária. E viram, após um certo tempo de estudo, que aquelas pessoas que praticaram a espiritualidade reduziu a pressão arterial em mais ou menos 7 milímetros. E isso, do ponto de vista
de significância estatística é muito relevante. Você apenas com a prática da espiritualidade, você ter um propósito, ter uma conexão social, saber para que você está existindo, para que eu estou vivendo, e ter seu propósito de vida é importante e reduziu a pressão arterial de forma significativa, comparado com outras pessoas que não receberam. Então, está mais do que provado que o paciente hipertenso, além da tomada das medicações, ele precisa mudar o estilo de vida dele, sobretudo com caminhada, atividade física, ter cuidado com a alimentação, mas também praticar a espiritualidade. Então, veja que o paciente ele deve ser abordado como um todo. Ele não é só uma tomada de remédio. Quem é hipertenso, eu não posso prescrever só losartana. Eu tenho que entender o contexto social que ele vive, eu tenho que entender a vida desse paciente fora do consultório, eu tenho que entender o propósito, por que ele está vivendo. Então, a doença, ela perpassa apenas a patologia, ela é muito mais do que um todo. Então, esse estudo ele veio para comprovar que a agente médico precisa ver o paciente como um todo e não apenas como um número. Então, antes de tudo, de falar sobre o mitos e verdades, achei pertinente a gente falar sobre esse tema, porque é um tema bem atual, inclusive foi um estudo brasileiro e que foi bastante aplaudido no Congresso norte-americano. Então, isso vale a pena a gente salientar. Então, de antemão, Cleito, falando sobre mitos e verdades, uma coisa que a gente sempre chama e deve assim, levar em consideração, pacientes, por exemplo, que são hipertensos. Eu posso deixar de tomar o remédio da pressão? A gente vê muito isso quando pacientes, por exemplo, que são obesos, que fizeram cirurgia bariátrica. Eu já tive pacientes que tomavam 5 classes de medicações antihipertensivas diferentes. E depois da perda de peso, de 150 quilos para 90, para 100 quilos, conseguiu sair das medicações. Então, provando que paciente hipertenso pode sair das medicações, pode. Agora, desde que ele tenha uma mudança no estilo de vida de forma importante. A cirurgia bariátrica hoje também é um aliado na perca de peso e no tratamento da obesidade. Sobretudo, estima-se que até 2035 nós temos mais de 50% da população será obesa. Então, junto da obesidade, o que é que vem? As doenças cardiovasculares. Vem pacientes mais hipertensos, pacientes mais diabéticos, pacientes mais com colesterol elevado. As pessoas estão também viciadas na questão do cigarro, sobretudo o cigarro eletrônico. Então, a gente, infelizmente, vai conviver e perpassar essa pandemia de doença cardiovascular. Então, é importante a gente falar que o hipertenso pode sair da medicação, que essa é uma pergunta muito pertinente feita no consultório. Com certeza, mas também depende da sua mudança do estilo de vida. Um adendo aí dentro do que você falou, falando sobre cigarros eletrônicos. Existe algum estudo falando sobre os malefícios do cigarro eletrônico? Está bastante em alta, né? O cigarro eletrônico, a princípio, a gente vê casos geralmente pontuais de pessoas jovens que têm um comprometimento pulmonar mais exagerado, vamos dizer assim, mais rápido que o cigarro habitual. De fato, Cleito, qualquer tipo de cigarro, seja eletrônico, seja o cigarro convencional, seja a maconha, ela deve ser desestimulada para diminuição do risco cardiovascular. Existem sim estudos hoje em dia que falam a respeito dos malefícios, da maior agressividade do cigarro eletrônico, sobretudo do ponto de vista pulmonar. Então, quando a gente vai somar, a gente pega pacientes que estão fumando por conta da facilidade do cigarro eletrônico, vamos dizer assim, do status do cigarro eletrônico, né, de ter aquela posição de não estar sujando o ambiente, de ser um cigarro que tem cheiro de menta, cheiro de morango, dependendo do sabor, da facilidade do acesso. Então, sobretudo, a gente também tem essa obrigação, Cleito, tanto eu como você, como qualquer cidadão, de combater veementemente a prática do cigarro eletrônico pelos riscos
que ele causa, sobretudo na saúde, não só do coração, mas também do pulmão. Boa. E eu vejo muitos aí, os adolescentes, né, utilizando essa ferramenta. Eu digo a ferramenta porque eu digo que é fumar pendrive, né? Sim, só uma coisa que eu quero salientar aqui para vocês. Eu, por exemplo, como diabético, quando eu falei naquela parte, Cleito, que eu não tinha aceitado a doença, eu cheguei a tomar insulina. Hoje eu não tomo nenhuma medicação. Aí eu fiquei curado? Não. Eu estou em remissão da diabetes. Isso é que é importante também salientar. Por quê? E o que é remissão? Remissão é que a doença não sobressai em mim. Por quê? Porque eu estou mudando o meu estilo de vida e cuidando dos hábitos alimentares. Agora, se eu relaxar, a doença volta. Então vamos falar assim, remissão, na verdade, ela está escondidinha. Mas por quê? Porque eu estou sobressaindo na minha mudança do estilo de vida, na prática de atividade física. Só hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu já corri 18 quilômetros. Então, ela está escondidinha, mas ela está ali existindo. Então, eu luto todos os dias da minha vida contra um inimigo que eu não tenho acesso a ele, mas ele está dentro de mim. Se eu relaxar, ele vence a batalha. Então é importante também a gente salientar isso, que a mudança do estilo de vida não quer dizer que você vai viver um período temporário e depois deixar. Não, essa prática tem que persistir para o resto da sua vida. E eu convido a você a começar, por quê? Porque é empolgante, porque ele é animador. A gente se superar, a gente se sente bem, melhora a autoestima, melhora o humor, diminui a ansiedade, você melhora o sono, melhora a concentração, melhora a sua resiliência. Então tem outros percalços da atividade física que a gente muitas vezes não menciona, mas são benefícios que são reais e comprovadamente. Você termina uma corrida, você está em êxtase, você está feliz, você está, vamos dizer assim, de bem com a vida e pronto para começar o seu dia. Então isso é que é importante. Então eu estou em remissão da diabetes, isso é que é importante frisar, mas eu não estou curado. Então se eu relaxar, a diabetes volta. Então isso é que é importante também a gente frisar. Só a nível de curiosidade, quando você fala em remissão, significa dizer que a taxa da glicose está abaixo de 99 ou algo do tipo, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Para tratamento, a gente geralmente utiliza o que a gente chama de hemoglobina glicada, que é uma média dos 3 meses da taxa da diabetes. Ela estando abaixo de 7, mostra que a gente está com bom controle glicêmico. Então, eu estou há quase um ano sem utilizar medicações e a minha hemoglobina glicada é em torno de 6, 6,1, 5,9. Então mostra que o que eu estou fazendo está sendo efetivo para o controle da diabetes. Então, de certa forma, a remissão eu estou controlando a diabetes, porém, só não com medicações, com a mudança do estilo de vida. A perca de peso também foi essencial para esse controle. Eu perdi mais ou menos em torno de 12 quilos, que fez com que facilitasse a melhora e a remissão dessa doença que, infelizmente, ainda ela é silenciosa e mata, e quando não mata, causa comorbidades de forma significativa. Nessa jornada aqui de anos de profissão, o que mais, vamos dizer assim, os top 3 de problemas mais frequentes que vocês hoje encontram na sua profissão? Ótimo, excelente pergunta. Como eu falei no começo, o que é que mais mata em todo o mundo? A doença cardiovascular, infarto e AVC. Então, o consultório do cardiologista, o top 1, doença coronariana, que é o infarto. Top 2, hipertensão, muito paciente hipertenso. E top 3, a insuficiência cardíaca, que é o coração crescido. Lembrando que a insuficiência cardíaca, Cleito, ela é o final, o estágio final, vamos dizer assim, do sofrimento cardíaco. Então, tem várias causas que podem levar à insuficiência cardíaca, dentre elas a própria doença coronariana, como o infarto, a hipertensão também pode levar quando descontrolada, a diabetes, doenças da tireoide, algumas infecções virais. Então, tem várias causas que podem levar à insuficiência cardíaca, que é o famoso coração crescido.
Então é importante salientar por quê? Porque para você chegar no estágio final da insuficiência cardíaca, seu coração já vem passando por um longo processo de sofrimento. Então a gente tem que trabalhar com os pacientes para evitar com que o dano comece a se instalar e perdure por muito tempo. Como eu falei no começo, meu pai infartou com 42 anos, mas hoje ele tem 57, mas ele tem insuficiência cardíaca. Então, hoje, de medicações, é em torno de quase R$ 1.000 por mês de medicações que ele toma para esse problema de insuficiência cardíaca. Levando em consideração a nossa classe social, vamos dizer assim, o nosso status financeiro do Brasil como um todo, quem teria condições de pagar quase R$ 1.000 de medicamento todo mês? Então, eu acho que vale a pena essa provocação. O prevenir vai ser sempre melhor do que tratar por isso. Porque justamente, além do mais, tem um custo financeiro. A maioria da população, ela é uma população assalariada, é uma população que recebe benefício. Então, é importante a gente ver que ela não vai fazer o tratamento de forma adequada dos pacientes que são portadores de insuficiência cardíaca. Então, se a gente trabalha de forma preventiva, a gente vai prevenir o dano lá na frente, sobretudo o dano econômico, porque afeta financeiramente a família, o dano social, porque geralmente são pacientes que são mais depressivos, mais ansiosos, e também o dano diário do dia a dia. São pacientes que muitas vezes, Cleiton, eles cansam até mesmo para levar o alimento do prato até a boca. Porque o coração está tão fraquinho, batendo de forma fraca, que não fornece oxigênio suficiente para ele fazer esse simples esforço de levar a comida do prato até a boca. Então, isso é que é importante também de salientar. Então, doença coronariana, hipertensão e a insuficiência cardíaca são o top 3 que os cardiologistas sempre estão no dia a dia lutando, e a gente tem que trabalhar e trabalhar exaustivamente para prevenir. Você comentou aí sobre os principais, os 3, falou sobre as prevenções. Mais uma vez ocasionado o AVC, certo? Que eu acho que é o top 1 aí que você falou, né? Uma vez ocasionada, quais são os malefícios e que pode acontecer após um AVC? Excelente pergunta, Cleito. O AVC nada mais é do que, por exemplo, um infarto, só que ao invés de ser no coração, no cérebro. Nós temos 2 tipos de AVC, ou de acidente vascular encefálico. O acidente vascular encefálico isquêmico, que é pela falta de oxigênio, ou o acidente vascular encefálico hemorrágico, que é pelo sangramento dentro da cabeça. Esses 2, o que é que vai diferir? O que é que vai ocasionar para o paciente? Vai depender da região acometida no cérebro. Tem pacientes que ele tem, por exemplo, um AVC hemorrágico e sente só dor de cabeça no começo, mas depois ele recupera todas as funções de mobilidade. Tem pacientes que às vezes ele fica com todo um lado do corpo paralisado. Essa é a famosa trombose, conhecida antigamente. Então, a trombose, como popularmente é chamada, às vezes o paciente fica com todo um lado do corpo paralisado. Então, aquele paciente ele vai deixar de trabalhar, sobretudo o paciente agricultor, o paciente que é um pedreiro, o paciente que trabalha de mão de obra braçal. Então, ele vai ficar dependente dos outros também, porque tem dificuldade de mobilidade. Nesse meio termo, geralmente aumenta o risco de infecções associadas, como pneumonia, como infecção urinária. Então, vai trazendo prejuízos pouco a pouco, desde uma falta de mobilidade. Às vezes, o paciente deixa de mexer somente um braço, ou não fala, não se expressa de forma correta. Também tem dificuldade na fala. Então, vai depender muito, Cleiton, da área acometida no cérebro. Então, o AVC ele é uma caixinha de surpresa. Ele pode acometer desde o paciente ficar assintomático, sem, teoricamente, apresentar nenhum sinal, mas também ele pode ter sequelas que podem ser duradouras para o resto da vida. Entendi. Por isso a importância de cuidar, né? Porque a prevenção sempre vai ser a melhor opção. Sempre vai ser, Cleiton, a melhor opção, a prevenção. Sempre. Então, desde já, o que é que eu quero fazer ao convite a vocês que estão nos assistindo? Hoje em dia, a gente precisa tratar a hipertensão, precisamos
tratar a diabetes, tratar o colesterol alto, parar de fumar, praticar atividade física de forma regular, ter o hábito alimentar, praticar a espiritualidade, também é importante, ter conexões sociais com as pessoas, enxergar seu propósito de vida. Então veja que a gente é um leque de opções que a gente tem que seguir para poder ter uma vida e uma longevidade saudável. Porque o grande passo não é só envelhecer, mas é como você vai envelhecer. Envelhecer com saúde, envelhecer com algumas limitações até mesmo da idade, ou envelhecer acamado, dependente dos outros. Então isso é que é importante a gente ter esse start. E eu, como médico, eu me proponho a ofertar o que há de melhor para vocês. Se hoje eu estou aqui, é porque eu quero ofertar, sobretudo, informações de qualidade, para que vocês mudem, tenham a virada de chave, assim como eu tive, e a gente juntos vamos prevenir as doenças que mais matam em todo mundo, sendo elas o infarto agudo do miocárdio ou o acidente vascular cerebral. Então eu quero que vocês contem comigo para que a gente juntos mude esse cenário atual e tenha uma longevidade e uma vida saudável, livre das doenças cardiovasculares. É bacana. Recentemente eu vi algumas reportagens relacionadas a atletas tendo ataques cardíacos e ataques fulminantes, né? Um estava participando de uma prova, né, excessiva e faleceu. Isso. Outros praticando, passando em teste da polícia e também pessoas que eram habituadas a fazer e faleceu. O que é que você poderia falar sobre assuntos relacionados a esses dois casos aí? É importante, Cleiton, a gente salientar que acima dos 35 anos, a doença que mais acomete atletas é a doença arterial coronária. Sobretudo se você tem um histórico familiar importante, como, por exemplo, parente de primeiro grau, pai, mãe, irmãos ou até mesmo filho que tiveram infarto precoce. Se você tem doenças crônicas como hipertensão, diabetes, colesterol alto. Então, esses pacientes acima de 35 anos, esses atletas, eles precisam também fazer avaliação cardiovascular rotineira. Além do que, alguns exames eles podem ser necessários para a gente atuar de forma precoce e prevenir a morte em atleta. Claro, se você comparar pessoas da mesma faixa etária, sendo atletas e não atletas, quem é atleta morre bem menos do que quem não é atleta. Isso não tem o que a gente discutir. Mas dentro de quem é atleta, também existe sim. Não vou ser hipócrita de dizer que não existe. Existe a chance de falecimento. Sobretudo acima dos 35 anos, a gente deve afastar a doença arterial coronariana. Abaixo dos 35 anos, existem outras patologias, como cardiomiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica do ventrículo direito, anomalia de coronária. Então, existem outras patologias que podem acometer. E essas patologias devem ser investigadas pelo cardiologista. Então, é importante frisar isso, que o atleta ele não é isento de ter algum risco de doença cardiovascular, sobretudo acima dos 35 anos. Mas a gente deve levar em consideração que sempre, em toda e qualquer ocasião, a atividade física ela deve ser estimulada. Isso não é motivo para a gente retroceder e dizer que a atividade física é prejudicial. Então o atleta ele precisa, não só o atleta, mas nós precisamos praticar atividade física e precisamos diminuir o risco das doenças cardiovasculares. Mas o atleta ele também precisa de avaliação rotineira, de avaliação cardiológica rotineira. Existem também alguns exames que a gente pode lançar mão, como o teste ergométrico, que a gente vai ver o coração durante o esforço físico, o teste ergoespirométrico, mais avançado para fazer outras avaliações mais detalhadas. Existe também a angiotomografia coronária, que é uma forma da gente ver as artérias coronárias do paciente sem necessidade de um cateterismo.
Então, hoje a medicina avançou, a cardiologia avançou e a cardiologia do esporte também é algo que vem ganhando espaço. Inclusive, é algo que eu estou bastante, vamos dizer assim, entusiasmado para começar a atuar no dia a dia. Estou me propondo a fazer uma especialização em cardiologia do esporte para atender também essa demanda de pacientes. Então é importante isso. Hoje a medicina avançou, a cardiologia avançou, mas a gente tem que também mudar a mentalidade das pessoas, até mesmo dos atletas. Então, para aquelas pessoas que querem iniciar uma atividade física, né? E tipo, não é o cara é sedentário, já saiu hoje, já saiu correndo. Que cuidados você daria, ou então que exames ele tem que fazer para ter certeza que ele não está acelerando um processo, uma bomba relógio? Excelente pergunta, Cleide. Se pacientes que têm histórico genético importante em parente de primeiro grau, acima de 35 anos, ele precisa fazer uma avaliação pré-participação antes de começar a prática de atividade física. Essa avaliação inicial, ela perfaz um exame físico, uma anamnese e um eletrocardiograma. Esses são os exames, são a avaliação inicial de quem quer começar a praticar atividade física. Aí, a partir daí, a gente vai abrir mão de alguns exames necessários conforme a necessidade do paciente para investigar a doença coronariana. Aí existe teste ergométrico, ecocardiograma, Holter, teste ergoespirométrico, angiotomografia coronárias. Então, inicialmente, é uma avaliação clínica. Conversar com o médico, pegar a história clínica, ver os fatores de risco, se o paciente é hipertenso, se é diabetes, se é fumante, fazer um eletrocardiograma e, a partir daí, a gente pode lançar mão de outros exames necessários. Boa, boa. E para finalizarmos, doutor, me fala um pouco aí sobre a sua questão aí que você está falando aí, que vai para a maratona. Era um sonho, foi um desejo que foi, à medida que você foi conquistando novas vitórias, você foi galgando algo maiores? Foi uma vontade que você sempre teve ou aconteceu? Aquilo que eu falei, Cleito, a corrida, principalmente para a gente que lida com um certo nível de estresse diário, né, de preocupações com vida de outras pessoas, assume uma responsabilidade além, né, uma responsabilidade de cuidar da saúde do próximo. Então a corrida, ela me deu essa resiliência. E a partir do momento que a gente vai melhorando de performance, a gente também vai se desafiando. Então eu não corria 500 metros. Depois comecei a correr 1 quilômetro. Para mim já foi uma vantagem considerável. Uma vitória considerável. 100% melhorou. 100%. Eu digo, mas rapaz, como eu estou evoluindo. Veja que eu saí de 100 metros para 1 quilômetro. Depois eu me desafiei para 5. Consegui fazer 5 quilômetros. Poxa, como eu estou feliz. Como eu comemorei, Cleito, cada passo que eu passei. Cada processo que eu passei. Porque por trás de uma prova, por exemplo, de 42 quilômetros, de 21 quilômetros, existe um processo que você passa por isso. Então, mais importante do que a prova é o processo que você vai viver e você começa a gostar do processo de viver. Então, você começa a gostar de acordar cedo, você começa a gostar, às vezes, de abrir mão de uma sexta-feira à noite para acordar cedo no sábado de manhã para fazer um exercício físico. Você começa a gostar de se alimentar melhor, você começa a ter mais disposição para o seu dia a dia, mais paciência, mais calma, mais resiliência, melhora a sua ansiedade. A gente também tem ansiedade, um médico também é um ser humano como outro qualquer. Então a corrida, ela me fez isso e eu fui melhorando a performance e fui me desafiando. Até que ano passado, e olha que eu não tenho muito tempo, eu tenho 1 ano e 6 meses basicamente de corrida. De musculação eu já tenho de 3 a 4 anos. Mas a corrida mesmo, que eu realmente mudei esse meu hábito, faz 1 ano e 6 meses. Então, ano passado eu corri uma meia maratona, já corri agora em janeiro outra meia maratona,
E agora a proposta seria uma maratona. E eu estou amando, Cleito, viver o processo. Acordar de 4h30 da manhã, chegar um dia, às vezes à noite, cansado, mas com aquela obrigação de acordar e correr e vivenciar e ficar você e Deus. Eu digo muito isso, a corrida ela me deixou mais próximo de Deus também, que foi importante, porque naquele momento que eu estou ali sozinho, muitas vezes eu estou orando, às vezes passa um filme na minha cabeça de quando eu era estudante, que eu pegava o ônibus de 4h50 da manhã para ir para o meu colégio, para estudar e por tudo que a gente passa na vida. Então, cada qual tem sua batalha pessoal. Você tem a sua, eu tenho a minha, quem está nos assistindo tem a sua. Então, isso faz com que a gente fique mais próximo de Deus e isso é muito bom, é muito positivo. Então, fui me desafiando, fui melhorando e hoje eu tenho certeza que eu vou fazer essa maratona nos 42 quilômetros. Não tenho dúvida. Todo mundo quer resultado, mas ninguém quer participar do processo. Correr 44 km não é difícil. 80 km não é difícil. 20 km não é difícil. Difícil é você se preparar e acordar todos os dias e fazer todos os dias o que precisa ser feito. Também já me desafiei, né? Vim correndo de Jardim do Seridó para cá, 44 km. Não foi fácil. Mas, em nenhum momento, eu sabia que eu era capaz e fiz já por 2 vezes consecutivas. Já vou deixar aqui o convite para a gente fazer. Agora, vou deixar você fazer a outra, que é 42, a maratona, que é 42, e depois a gente vai fazer um desafio que vai ser a outra, que é acima de 42. Bora na hora. Fechou o desafio? Fechou, tá fechado. Pois tá bom aqui, ó, em público aqui, vocês estão vendo. Vamos fechar aqui essa responsabilidade. Bora. Ou esse ano, certo? Ou mais tardar o ano que vem. Então, você vai ter aí 8 meses aí para se organizar. Acho que o mais importante também é isso. É você colocar o objetivo, porque o objetivo, sobretudo, por exemplo, numa corrida, ela também perpassa o objetivo na sua vida. Poxa, eu quero ser um médico mais disposto, eu quero ser uma pessoa mais calma, eu tenho um objetivo de conquistar isso aqui. Então a corrida também, eu traduzi ela, Cleito, para a minha vida pessoal. E isso tem me ajudado bastante. Então eu falo da corrida porque eu sou um entusiasta da corrida, mas eu convido a você que está nos assistindo, comece a praticar uma atividade física, comece a caminhada, comece uma musculação, um pilates, uma natação, uma bicicleta, uma esteira, não importa, mas faça. Uma curiosidade, Cleito, que eu vou falar para a gente finalizar. Você sabe como foi o primeiro estudo que viu que exercício físico diminuía a mortalidade, diminuía a chance de morrer? Sabe aqueles ônibus em Londres que são 2 andares? Então eles começaram a observar em 1953 os motoristas que ficavam sentados recebendo a passagem dos pacientes morriam mais do que aqueles motoristas que se levantavam e iam banco a banco recolher as passagens, inclusive no primeiro andar. Então viu que aqueles pacientes, aqueles motoristas que eram mais ativos, morriam menos do que aqueles que ficavam o dia sentados. Então esse foi o primeiro estudo relacionado à cardiologia do esporte que mostrou que a prática de alguma atividade física é melhor do que nada para diminuir a chance de mortalidade. Bacana. Gostaria que você deixasse aí um conselho para as pessoas que estão nos assistindo, um carão para quem não faz. E deixa aí você finalizar. De antemão, Cleito, eu agradeço a oportunidade, agradeço esse espaço brilhante. Eu estou aqui entusiasmado e tenho certeza que haverão novas oportunidades. E também eu convido a vocês a ser mais frequente e procurar se informar e ter informações de qualidade para que a gente possa mudar todo esse cenário. Falei toda a minha entrevista a importância da atividade física. Então, você que está aí, sentado nos assistindo, comece hoje. Não espere para amanhã. Lembrar que a prática de qualquer atividade física é melhor do que nada. Quem é hipertenso precisa tomar os remédios de forma correta. Quem é diabético precisa cuidar da diabetes de forma correta. Vamos repensar, será que vale a pena eu continuar fumando? Procure ajuda, procure um profissional. Vamos tratar o colesterol, vamos praticar a espiritualidade. Então eu convido a vocês a participar disso tudo. E eu tenho certeza
que no futuro vocês vão ter uma longevidade muito saudável e, sobretudo, livre das doenças que mais matam. Então, Cleiton, eu agradeço a oportunidade, esse espaço ficou muito bacana. Espero que você traga também mais novos profissionais para que tragam informações de qualidade e aumente a credibilidade desse espaço e do que você se propõe a fazer. Você está de parabéns, é uma proposta inovadora e eu estou muito satisfeito e muito feliz e eu tenho certeza que haverão novas oportunidades para a gente estar aqui discutindo, debatendo, inclusive com muitos projetos, se Deus quiser, que a gente vai alcançar. Inclusive, já vou deixar registrado que a gente vai fazer a ultramaratona, eu e Cleiton, daqui até o ano que vem, juntos. Se Deus quiser. Pessoal, espero que esse conteúdo seja bastante esclarecedor, possa ter tirado dúvidas e ajudar a esclarecer o dia a dia, que todo mundo tem essas dúvidas, o que era mitos, o que era verdade, e você realmente tomar um posicionamento e mudar de vida, né? Espero que vocês tenham gostado, compartilhe aí com seus amigos esse conteúdo e até a próxima, se Deus quiser. Até mais, Cleiton. Valeu, obrigado. pessoal. Até mais. Tchau, tchau.